Olá para você, eu sou o Leopoldo e este aqui é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Este é um canal que trata de temas relacionados a sobrevivencialismo e preparação, autossuficiência e bushcraft. E especificamente, este vídeo é um react, é uma reação à live que o colega Fernando Zimmermann, do canal Área Z, fez recentemente, falando que o sobrevivencialismo está ruindo. Pois é, o sobrevivencialismo está ruindo. Vou dizer para você o que eu penso a respeito disso que o Fernando falou. Depois da vinheta, nós voltamos. Até já. Fernando Zimmermann, do canal Área Z, antigo sobrevivente urbano. Que loucura, hein, Fernando? Você dizer que o sobrevivencialismo está ruindo. Com que moral você fala um negócio desse? Sabe realmente o que eu penso a respeito do que o Fernando falou? E isso eu estou falando direto para o Fernando. Eu concordo plena e absolutamente com ele. Com que moral o Fernando fala isso? Com a moral de um dos raríssimos canais aqui no YouTube que tratam desse assunto com seriedade, que tratam desse assunto de forma bem realista e compromissada. O que você viu na live do Fernando foi a opinião do Fernando. Aqui eu vou dizer para você que está aí do outro lado assistindo qual é a minha opinião a respeito deste assunto, o sobrevivencialismo em ruínas. Primeiramente, eu queria fazer um adendo às colocações que o Fernando fez lá na live dele, onde ele disse que sobrevivencialismo e preparação são basicamente a mesma coisa, são rótulos diferentes de um mesmo produto. Dois produtos na mesma sacola com a mesma finalidade. E realmente ele está certo. Se você fizer um estudo sério e aprofundado a respeito do assunto, você vai chegar à mesma conclusão que o Fernando colocou lá na live. Infelizmente, aqui no nosso país, há uma segregação de ideias e de propósitos, com interesses em cima de tudo isso, tá? Principalmente interesses financeiros. Isso é um fato. Mas para complementar o que o Fernando falou, a ideia, o conceito, sobrevivencialismo e preparação foram introduzidos aqui no Brasil de forma totalmente distorcida, baseados em ideias, suposições, especulações e uma verdadeira viagem na maionese. Baseados em informações tiradas de blogs e alguns canais sensacionalistas lá de fora que realmente não tem nenhum fundamento histórico, nenhum fundamento empírico a respeito do assunto. Então eu reafirmo, o Fernando, ele está coberto de razão nas colocações que ele fez. Não foi só distorcido, já foi colocado de uma forma distorcida toda a ideia a respeito de sobrevivencialismo e preparação. Sobrevivencialismo e preparação não se baseia em previsões, não se baseia em ideias malucas, não se baseia em suposições, simulações. Sobrevivencialismo e preparação se baseia em experiência de anos, de séculos, de povos, de pessoas que tiveram resultados na arte de preservar e fazer a manutenção de suas vidas e de suas estruturas familiares e sociais. Basicamente, sobrevivencialismo se baseia em experiência e não em especulações e não em previsões. Sobrevivencialismo trata de previsibilidade, não de previsão, que são coisas totalmente diferentes. Se alguém colocou na tua cabeça a ideia de sobrevivencialismo com um monte de coisas mirabolantes, a ideia é muito simples, o conceito, o estilo de vida é muito simples. Sobrevivencialismo é o estudo e a aplicação prática de conceitos, ideias e técnicas da sobrevivência na sua vida, visando a preservação e a manutenção dela, visando o teu bem-estar e a tua autossuficiência. Sobrevivencialismo é baseado em princípios, é baseado em história, em experiências, em fatos, não em ideias malucas. Interessante é que a maioria de produtores especulativos a respeito do tema, eles vivem torcendo para que tudo dê errado, para que eles possam afirmar: eu não te falei, eu não estava certo, a minha viagem na maionese se tornou realidade. Muito estranho e muito triste isso. Mas vamos trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de clareza,
um pouquinho de fato e de realidade e menos ideias malucas, menos narrativas sem fundamento. A proposta do canal e de outros canais que têm conteúdo sério a respeito deste assunto é justamente isso. Um problema que o Fernando levantou na live dele é que, tristemente, conteúdos que não têm fundamento histórico, que não têm fundamento empírico, que não têm a mínima noção das coisas, é que tem relevância diante do público. E isso se torna uma bola de neve. Por quê? Existe um termo sobrevivencialista, o zumbi, que são aquelas pessoas que estão totalmente desconectadas da realidade. E esse tipo de conteúdo que tem sido despejado nas plataformas aqui, totalmente desconectado da realidade, totalmente fora da casinha, tem formado uma verdadeira legião, verdadeiro exército de zumbis sobrevivencialistas, que não tem a mínima noção histórica a respeito do assunto. E que quando alguém produz um conteúdo sério, eles vêm com as suas ideias que tiraram de sobrevivencialistas viajantes da maionese, que tem aos montes por aí, e que disseminam ideias distorcidas, sem base nenhuma com a realidade. E esses zumbis acabam sendo doutrinados, se tornam zumbis porque são doutrinados por essas pessoas. E quando alguém faz algum trabalho sério, algum trabalho realmente educativo, instrutivo a respeito do tema, essa legião de zumbis vem e começam a atacar e a falar um monte de bobagem em comentários e fazer críticas ridículas, absurdas. Eu vou ser sincero para você, se alguém enfiou na tua cabeça que ser um sobrevivencialista, ser um preparador, é você ser um acumulador de equipamentos e de alimento, meu amigo, você está totalmente enganado, tá? Isso é apenas uma partícula do estilo de vida sobrevivencialista. E essa partícula sozinha não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário, ela só vai fazer você se frustrar com a ideia. O que você precisa entender é justamente o que eu te falei, o verdadeiro sobrevivencialismo é o estudo e a aplicação prática dos conceitos, das técnicas e dos princípios da sobrevivência na sua vida. É você empregar tudo isso, você utilizar tudo isso na sua vida cotidiana, com o intuito de preservar, de manter, de fazer a manutenção da sua vida em qualquer situação que você se encontrar. E a própria sobrevivência, em sua essência, é justamente isso. É você ter a capacidade de preservar a sua vida, de fazer a manutenção da sua vida em qualquer situação. É você ter a capacidade de se adaptar às mudanças, a compreender claramente o que é o processo de seleção natural. É você entender que só vai sobreviver aquele que melhor se adaptar às mudanças. E tenha certeza, meu amigo, o que mais acontece nesse mundo, o que mais acontece nessa vida são mudanças. E muitas vezes as mudanças são drásticas. E a ideia da sobrevivência e do sobrevivencialismo em si é te ajudar a estar apto e preparado para lidar com essas mudanças. Se alguém tentou enfiar na tua cabeça algo diferente disso, é melhor você rever aquilo que você está consumindo, é melhor você rever aquelas pessoas que você está permitindo conduzir as suas ideias e os seus conceitos, que estão lançando os alicerces do seu embasamento a respeito do tema. Precisa tomar cuidado, porque se um dia a realidade bater na sua porta, você pode ter uma tremenda frustração ao descobrir que tudo aquilo que você aprendeu era uma falácia, que não vai te trazer resultado positivo nenhum quando as coisas se complicarem. Você precisa ter o bom senso para saber avaliar e discernir isso. E a única forma de você se livrar de desinformação, de ideias furadas, é você aprender as coisas corretas. Isso, você só vai aprender as coisas corretas procurando nas fontes corretas. E esse é o convite que eu te faço agora. Abra os seus olhos, preste muita atenção para o que você está dando atenção dentro dessa temática de sobrevivência, de sobrevivencialismo, de preparação, de autossuficiência. Porque tem por aí muita coisa ridícula, muita coisa esdrúxula e muita coisa sem embasamento científico, sem embasamento factual nenhum. São apenas entusiastas tentando fazer alguma coisa acontecer para te mostrar, na forma de entretenimento, na maioria das vezes, ideias fantasiosas que na realidade não vão te ajudar em nada. Toma muito cuidado com isso, porque acreditando em falácias, você pode colocar a tua vida e a vida daqueles que você ama em risco.
Como eu falei, quando a realidade bater na tua porta e você quiser seguir ideias fantasiosas que não trazem nenhum resultado, nenhuma eficiência, você vai ter uma grande frustração. Tenha certeza disso. Eu queria aproveitar que você está aqui nesse vídeo agora e conversar um pouquinho a respeito do assunto sobrevivencialismo e preparação. Você já deve ter ouvido por aí inúmeras vezes que o sobrevivencialismo começou lá depois da Guerra Fria, que a preparação começou lá nesse período em que as pessoas começaram a ficar preocupadas com ataques nucleares e coisas desse tipo, começaram a construir bunkers e o próprio governo incentivou isso, incentivou as pessoas a se prepararem. Eu acredito que você já deva ter ouvido isso. Se você acha que foi aí que começou o sobrevivencialismo e a preparação, eu estou aqui para dizer que mentiram para você, ou não tinham a informação correta para te passar. Como eu falei, sobrevivencialismo e preparação são um estilo de vida baseado em experiência, baseados em vivência, baseados em história. Você precisa buscar fontes e contexto histórico para aquilo que você quer viver. Não foi na década de 70 que começou o sobrevivencialismo, e nem na década de 29, durante a Grande Recessão, onde pela primeira vez se mencionou o termo survivalism. Isso vem desde que o mundo é mundo. O próprio processo evolutivo e desenvolvimento da raça humana se deu em cima desse estilo de vida. Exatamente na transição em que a humanidade deixou de ser coletores e caçadores e descobriram a agricultura e experimentaram a ideia de cultivar o seu próprio alimento ao invés de coletá-lo na natureza e de domesticar os animais selvagens para que não precisassem mais caçá-los, surgiu a agricultura. Exatamente neste período, há mais ou menos uns 6.000 a 7.000 anos atrás, formou-se o primeiro assentamento neolítico, a primeira cidade que se tem registro, chamada Çatalhöyük, que é hoje onde se encontra a Turquia. Neste lugar as pessoas se reuniram em grupos familiares, o que a gente poderia chamar hoje de clã, e formaram o que seria o primeiro assentamento, ou seja, a primeira cidade que se tem registro. E uma coisa interessante aconteceu nesse período. Eles perceberam, ao cultivar o seu próprio alimento e a criar os animais selvagens, que existiam ciclos onde tinha muita chuva, outro ciclo em que tinha muito frio e quase não se conseguia produzir nada, outro ciclo onde era tudo muito seco e também não dava para produzir nada, e um outro ciclo em que eles conseguiam uma produção muito grande de alimentos. E eles entenderam que nesses períodos de bonança, que para eles eram uma dádiva dos deuses, eles precisavam preparar todas as coisas, estocar esses alimentos, desenvolver métodos e técnicas para preservar esses alimentos, para que nos momentos de escassez, nos ciclos de escassez, que na verdade hoje nós sabemos que são as estações, eles pudessem desfrutar desse alimento que eles haviam estocado e não viessem enfrentar nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de dificuldade, fome ou privação. Desde então, até mesmo aqueles que ainda permaneceram coletores e caçadores entenderam que eles tinham épocas em que a caça era escassa, em que os recursos naturais que você poderia coletar, forrajamento e outros recursos, eram escassos. E eles entenderam que eles precisavam se preparar. E lá atrás, neste período, surgiu a ideia da preparação. Você tem, na Bíblia, no registro judeu, diversas histórias de preparação, que são de milhares de anos atrás. Talvez um dos maiores preparadores foi Noé, e usando do princípio da previsibilidade, que faz parte da preparação, que faz parte do sobrevivencialismo, ele deu um alerta, ele deu um aviso. Haverá um grande dilúvio, uma grande inundação e todo o mundo será destruído. Veja bem, isso não é uma previsão catastrófica, isso é previsibilidade, isso é responsabilidade, isso é antecipação, é um aviso antecipado que algo ruim iria acontecer. Ele sabia, ele tinha certeza disso. E o convite dele para a maioria das pessoas foi: vamos nos preparar. E a maioria das pessoas, infelizmente, não deram atenção para Noé. Ele reuniu sua família e eles se prepararam, eles construíram uma arca, eles estocaram alimentos e animais vieram até a arca, como foi previsto,
para serem preservados da inundação. E o resultado, o resto da história, eu não preciso contar, você já sabe. E isso ocorreu há milhares de anos atrás. Então, anota aí no teu caderninho de sobrevivencialista. Noé foi um grande preparador. E você tem muito a aprender com ele. Vai lá estudar. Isso é o fundamento histórico, é o fundamento conceitual, é o fundamento baseado em princípios, não em ideias malucas que eu te falei ali no começo do vídeo. Na Bíblia, ainda nós temos mais uma história bem interessante de sobrevivencialismo e preparação. A história de José enquanto estava no Egito. Para quem não conhece toda a história, José foi vendido como escravo para o povo egípcio por seus irmãos. E ele viveu diversas situações e ele chegou até o governo do Egito, porque ele interpretou um sonho, na verdade uma visão, que o faraó havia tido e que ninguém conseguia interpretar. E ao interpretar a visão, ele disse ao faraó, ao rei do Egito, que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de abundância, 7 anos de bonança. E depois desses 7 anos, haveria 7 anos de escassez, de fome. Então, qual foi a ideia de José? Qual foi a sugestão? Porque o faraó, ao entender o seu sonho, ao compreender o que significava a sua visão, falou, bom, já que você interpretou, já que você disse o que vai acontecer, eu espero também que você diga o que devemos fazer. E foi justamente o que José fez. Ele ensinou o povo egípcio a respeito da preparação. Vamos nos preparar nesses 7 anos de fartura para os 7 anos de escassez. E foi justamente o que eles fizeram. Armazenaram, juntaram tantos suprimentos, mas tantos suprimentos que eles não conseguiam nem contar. E foi o suficiente não só para que eles suprissem as suas necessidades, mas também eles puderam vender para outros povos que também passavam pelo mesmo período de escassez. Então essa é mais uma para você anotar aí no seu caderninho de prepper, no seu caderninho sobrevivencialista. A história de José do Egito. Vai lá, estuda, tem muito para você aprender a respeito disso. Mas eu já ensinei aqui no canal que o sobrevivencialismo e a preparação são baseados em 5 princípios fundamentais. Eu vou detalhar numa série aqui no canal, a Jornada Prepper, cada um desses 5 princípios. Eu ainda não acabei de tratar de todos eles aqui no canal, mas eu já falei de alguns. Eu já falei a respeito de minimalismo e frugalidade, falei a respeito de ser independente e juntamente com a Jornada Prepper eu darei continuidade ao assunto. Mas esses 5 princípios fundamentais do sobrevivencialismo e da preparação, eles te darão todo o embasamento teórico, filosófico e principalmente mental, para que você possa realmente se preparar da forma correta. Tanto que o estocar alimentos e suprimentos é o último dos 5 princípios. E os 4 princípios anteriores é que dão um embasamento para que você chegue até aqui, que você comece a estocar seus alimentos, que você comece a estocar os seus suprimentos, seus recursos, mas não se limita só a isso. Tem muito mais detalhes a respeito disso. Se você não tiver esses 4 princípios anteriores, você não terá embasamento, você não terá estrutura para você realizar isso aqui. E, lamentavelmente, você vai se frustrar e você não vai ter resultado nenhum nessa jornada. Então, novamente, eu queria reafirmar a ideia do Fernando. Você que quer ser um sobrevivencialista, um preparador verdadeiro, você precisa ser realista. Você precisa tratar as coisas de acordo com a realidade. Você precisa buscar aprender, buscar informações, ideias e aprendizado em fontes sérias, em fontes que denotem experiência, que tenham sabedoria, que tenham conhecimento real. Não viaja na maionese. Você pode se dar muito mal com isso. Toma muito cuidado com quem você está seguindo e com as ideias que você está seguindo. Você pode realmente se dar muito mal com isso. E talvez a pior coisa de toda essa história não seja você se dar mal físico-materialmente, mas sim a frustração e os danos que vão causar aqui na sua cabeça em relação a isso. Toma muito cuidado. Tem muita desinformação, tem muita ideia maluca e sem sentido por aí que estão tentando enfiar na tua cabeça, com diversos interesses em cima disso, menos o teu bem-estar.
Fique esperto. Talvez você vai ouvir diversas pessoas até criticando as colocações que o Fernando fez. Justamente com essas pessoas é que você precisa tomar cuidado. Como eu falei, tem inúmeras pessoas aí que têm grande relevância dentro dessa temática, mas que infelizmente estão distorcendo totalmente a ideia do sobrevivencialismo. E sim, lamentavelmente, o sobrevivencialismo e a preparação estão ruindo aqui no Brasil. Justamente por causa desse tipo de coisa. Justamente por causa desse tipo de desinformação e de ideias ridículas. Você precisa, para ser bem-sucedido nesse estilo de vida do sobrevivencialismo e da preparação, de conhecimento e de sabedoria associados. Somente com isso você vai ser capaz de ter a percepção necessária. Você precisa entender que sobrevivencialismo trata de previsibilidade, preparação prévia, busca da autossuficiência e, principalmente, bom senso. Você vai ouvir muita bobagem por aí. E você precisa saber separar a bobagem da realidade. Porque senão você pode se colocar em situações muito perigosas, situações de risco, até mesmo para sua própria vida. Eu não estou brincando, eu estou falando muito sério. Às vezes você cria ídolos dentro de diversas áreas, dentro de diversos segmentos, e você toma como verdade tudo que aquela pessoa fala. E às vezes aquela pessoa, ela tem conhecimento técnico, capacitação técnica ínfima a respeito do assunto. Não sabe absolutamente nada, não tem experiência nenhuma, mas eles querem tratar daquele assunto, porque é um assunto interessante. Eles vão lá, eles fazem testes, eles fazem experiências, e por causa da sua capacitação técnica limitada ou mínima, a sua falta de conhecimento a respeito daquilo que eles estão experimentando e diversos outros fatores, eles não têm um resultado positivo. E aí eles colocam a sua falha, a sua frustração, o seu erro em relação àquele assunto como verdade para você. E isso é a verdade dele, porque ele não teve capacitação técnica para realizar, para fazer acontecer. Mas isso não torna essa experiência um fato. Ele falhou, porque às vezes ele não tinha capacidade para realizar. Isso não quer dizer que aquela técnica, que aquela ideia, que aquele fundamento não funciona. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Eu já vi diversos produtores pegarem conteúdo lá de fora e tentarem replicar em diversas áreas, na sobrevivência, na própria preparação, e aí eles não conseguem fazer acontecer igual fizeram lá. Eles simplesmente chegam e falam, isso aqui é bobagem, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo. Sério? Então o outro que fez acontecer é um fanfarrão, e você é o dono da verdade. Eu repito, toma cuidado com quem você está seguindo e não idolatre pessoas. Não idolatre pessoas. Se você está aqui no meu canal para me idolatrar, para falar o Leopoldo é o cara, pode ir embora, meu amigo, eu não quero isso. Eu quero que você aprenda, que você se capacite, que você esteja apto a conseguir cuidar da tua vida e da tua família. Eu já vi outros produtores que se dizem sobrevivencialistas, mas eles não têm a capacidade de manter a própria família. Eles vivem pedindo dinheiro para as pessoas para eles poderem suprir as suas necessidades. É sério isso? É nesse tipo de sobrevivencialista, é esse tipo de sobrevivencialista, de preparador que você quer seguir, que você quer tomar como modelo? Eu vi outros produtores falarem que é a furada essa ideia de você ir para a zona rural, de você ter uma área fora da cidade. Meu amigo, bota o teu pé no chão. O que você acha que a cidade vai se tornar diante de um colapso social? Vai se tornar um inferno, você vai querer permanecer dentro do inferno. Mas eu tenho arma na minha casa, porque o fulano falou que se eu tiver arma eu vou proteger os meus recursos, eu vou proteger minha família. Você tem certeza? Você tem certeza disso? Se faltar água na cidade um mês, se faltar energia um mês na cidade, o que você acha que a cidade vai virar? Se ficar sem coletar o lixo um mês na cidade, o que você acha que a cidade vai se tornar? Você já imaginou um centro urbano sem energia elétrica? Já é um inferno com energia elétrica. Você já imaginou sem? Não vai ter água na tua torneira porque não vai ter energia para tocar as bombas. Não vai ter energia para iluminar, não vai ter energia para os sistemas de segurança, não vai ter energia para a segurança pública se comunicar. O que você acha que vai virar? E você dá atenção para esse tipo de sobrevivencialista, de preparador que fala uma baboseira dessa, que é sonho, que é utopia, você ir morar no campo, você ter essa ideia de sair da cidade para o campo. O Fernando tocou nesse assunto, é fato o que ele falou. Tem muitas pessoas
que não tem condições de adquirir uma propriedade rural na nossa realidade, na realidade do país hoje, de sair da cidade. Às vezes vai ser necessário você fazer sacrifícios em relação a isso, um esforço maior, eu não sei, mas eu não tiro a razão do Fernando. Para muitos é difícil alcançar esse objetivo, mas isso não invalida o fato de que o melhor lugar é em uma área rural, muito melhor que dentro de uma cidade, principalmente numa situação de colapso. Agora vem alguns imbecis de querer distorcer a realidade das coisas porque eles têm essa opinião. Cara, isso é só opinião, você não pode trabalhar com opiniões, você tem que trabalhar com realidade, com fatos, como as coisas são. Mas não é muito difícil, você pode pegar o seu ídolo aí, o seu sobrevivencialista preferido, e imaginar ele numa situação adversa qualquer, como que ele reagiria, como que ele lidaria com a situação. Eu já vi produtor aí, que o cara deu um tiro para cima, ele juntou todas as coisas e essa foi a reação dele. É assim? Desse jeito? É esse tipo de sobrevivencialista que você quer seguir? Se você quer seguir esse tipo de prepper, de sobrevivencialista, boa sorte, meu amigo. Aqui as coisas são diferentes. Aqui eu falo de realidade. Aqui no canal você vai ouvir a real. Se você quiser gostar disso, goste. Se você não quiser, por favor, fique à vontade. Eu só te falo uma coisa. Não chora depois. Quem chora é bebê. Para que a merda bater no ventilador, chorar e chamar a mamãe não vai resolver nada. Eu acho que você entendeu. Você é uma pessoa inteligente. Só use essa inteligência para alcançar o melhor para você. E reafirmo, sim, o sobrevivencialismo está ruindo aqui no Brasil, sim. Já começou ruim. E eu espero que mude. Eu espero que com o tempo essa realidade mude. Eu espero que com o tempo você e outras pessoas prestem mais atenção nas coisas, observem mais os resultados, observem mais a conduta, observem mais a realidade. E prestem atenção para quem vocês estão dando atenção, quem vocês estão seguindo. Isso pode ser perigoso quando o assunto é sobrevivência. Leve isso a sério, diz respeito à sua vida, diz respeito à preservação da tua vida, diz respeito ao teu bem-estar e ao da tua família. Esse é um assunto muito sério. Espero que para você seja. Fernando, eu estou contigo. Como eu falei, você é um dos raríssimos canais que tratam esse assunto com seriedade. Eu concordo com você plena e absolutamente. Você está corretíssimo. E eu espero que essa legião, que esse exército de zumbis sobrevivencialistas que surgiram aí por conta de desinformação, por conta de ideias sem pé nem cabeça, possam acordar, possam despertar. São pessoas que tomaram a pílula azul achando que tinham tomado a vermelha. Vão estudar, vão pesquisar. E quando eu falo pesquisar, não é assistir vídeo no YouTube ou ler artigo em Wikipedia a respeito do assunto. Não, eu estou falando de estudar história, ler livros, pesquisar a respeito do assunto. Se você não conhece a história dos Mormons, já lá em 1830, eles já praticavam a preparação com muita seriedade. Lá, no século XIX, eles já estavam se preparando nos tempos de fartura para a escassez, nos tempos de paz, se preparando para a guerra. E a ideia é justamente essa, que você se prepare, que você se qualifique. Numa boa, sabe o que te qualifica? Ou mesmo qualifica aqueles que você está seguindo, as fontes onde você está buscando orientação, informação, conhecimento? Não é a informação, não é a teoria, a prática. Você pode fazer dezenas de cursos de sobrevivência e coisas relacionadas à área e você só vai ter um conjunto de informação. Não é o tanto de teoria que você sabe, não é o tanto de conhecimento que você tem e muito menos a quantidade de equipamento que você acumulou. O que vai te qualificar para o enfrentamento de situações caóticas, de situações de crise, de situações emergenciais ou mesmo as situações complicadas do seu dia a dia é a prática, é o que você faz com a informação, com o conhecimento que você adquiriu. Aliás, existe uma grande diferença entre informação, conhecimento e experiência. E a experiência é a vivência, é a prática, é o treinamento que vai te qualificar, que vai te dar capacitação técnica, que vai te dar habilidade para que você possa empregar o que você sabe para resolver as situações. No fim, o que manda é a tua capacidade de resolver as situações, de fazer acontecer o que precisa ser feito.
Isso diz muito mais na sua capacidade de executar as tarefas necessárias para atender suas necessidades do que simplesmente saber a respeito delas ou ter uma verdadeira coleção de equipamentos que muitas vezes você não tem capacitação, você não sabe utilizar de forma efetiva, de forma prática, de forma funcional para resolver os problemas. Então, de mim, você sempre vai ter a real. Eu sempre vou te falar a verdade, mesmo que ela te incomode, mesmo que ela te perturbe. Presta muita atenção em quem você está seguindo, onde você está buscando informações, porque o que vai mais agregar valor para o teu desenvolvimento é você buscar nas fontes experientes, que vão te dar as dicas mais práticas, as dicas mais funcionais. Mas não fica só nisso, senão você estará entrando no mesmo barco de pessoas que só têm teoria e que têm uma experiência e uma vivência totalmente vazias. Existe um ditado muito antigo, uma frase muito antiga, que eu digo que é uma frase sobrevivencialista. E ela diz: a sua atitude e a sua conduta falam tão alto que eu mal consigo ouvir as tuas palavras. Ela é muito significativa porque ela diz justamente isso. Observe resultados, observe prática, observe a experiência prática daqueles que você quer tomar como mentores. Os que demonstram experiência, os que demonstram segurança, os que demonstram capacidade de fazer a coisa acontecer, os que demonstram sensatez, prudência e bom senso, e principalmente humildade. Estes são aqueles que vão realmente te capacitar a ser sinceros e ser verdadeiros. Estes são os que realmente se importam em te transmitir uma informação séria, uma informação bem fundamentada e que poderá te ajudar, desde que você pratique, desde que você treine, desde que você coloque as mãos na massa. Você vai ter por aí um exército de pessoas que só têm teoria, e você é esperto o suficiente para saber discernir quem somente sabe de quem realmente faz. E é justamente daí que vem a sabedoria. A sabedoria, ela é adquirida com a experiência, com a prática, diferente do conhecimento. Então observe esses três níveis. A informação é aquilo que você está buscando. O conhecimento é você realmente saber a respeito daquela informação. E a sabedoria é a experiência prática, daquilo que você experimentou, que você vivenciou. Mas toma muito cuidado, que mesmo o experimento, mesmo o conhecimento empírico das coisas, pode ser uma verdadeira falácia. Porque muitas pessoas adquirem um conhecimento, eles vão colocar em teste, sem nenhuma capacitação, sem nenhum bom senso, sem nenhuma prudência, sem nenhuma inteligência. E naturalmente eles irão falhar. E a maioria dos que fazem isso simplesmente chegam e dizem: isso não funciona, sendo que já funcionou com outros. Toma muito cuidado com isso também. Eu já vi muitas pessoas na área da sobrevivência, do sobrevivencialismo e da preparação pegarem alguma técnica que eles viram lá fora e tentarem fazer e não conseguirem reproduzir o mesmo resultado. E eles simplesmente chegam para você que está aí do outro lado e dizem: isso não funciona, porque eles falharam em fazer aquilo acontecer. Você precisa dar atenção para aquelas pessoas que aprendem algo, tentam fazer, e quando eles falham, eles tentam de novo, e tentam de novo, e tentam de novo, e tentam de novo, até que eles consigam. Com essas pessoas, com certeza você vai ter um resultado e uma experiência muito melhor no teu processo de aprendizado e desenvolvimento. Tem uma frase que o meu amigo Henrique, do Largados e Pelados, usa bastante, que é uma das minhas frases preferidas. Faz que dá certo. Você tem que ir lá, você tem que tentar fazer. Busca conhecimento técnico, busca a teoria, mas não fica só nisso. Execute, pratique, treine, faça até que dê certo. Que você aprenda verdades e que você use essas verdades no seu dia a dia. Não fique só engavetado num livro ou só com a ideia que você precisa praticar, você precisa experimentar. E não faça como esses donos da verdade. Experimente. Se você falhou, experimente novamente. Falhou, experimente novamente, até que você consiga. Tem um ditado sobrevivencialista que fala assim: todo mundo dizia que era impossível, até que alguém foi lá e fez. Coloca essa ideia na tua cabeça, amplia a tua visão, presta atenção no que você está seguindo, no que você está tomando como conceito de sobrevivencialismo e preparação. Observa as coisas com sabedoria
e com bom senso. Leva a coisa a sério, porque senão você pode se prejudicar muito nessa história. Eu te desejo o melhor e eu espero que você pegue a visão que o Fernando tentou passar e que eu tentei te dar uma ideia aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a ter mais relevância e também demonstra o seu interesse nos assuntos que eu estou tratando aqui. E se você realmente achou interessante, compartilhe isso com seus amigos. E deixa aqui embaixo o teu comentário. Eu gostaria de saber o que você achou a respeito do que eu te falei aqui nesse vídeo. Então esse aqui é o meu react a respeito da live do Fernando. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.